Romanos capítulo 15. Vamos lá? Lembrando então os irmãos, nós tivemos a reunião do nosso grupo Diamante, a primeira aí depois de algum tempo, né? Que é para o grupo de casais, e que retorna na nossa próxima reunião, último sábado de maio, tá certo? Em julho, no mês 7, a gente deve ter uma reunião com o grupo Diamante e o grupo Gold aqui para encerrar o primeiro semestre, tá bom? De reuniões. Muito bem, vamos ler Romanos capítulo 15. O nosso assunto é suportar acolher uns aos outros. Esse é o nosso assunto, tá bom? Vamos entender as coisas envolvidas no entorno de acolher uns aos outros. Verso 1 de Romanos capítulo 15 diz assim: Ora que ele está concluindo, né? Nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Nós já vimos isso, que suportar aqui não é a ideia de tolerar como é que é o nome? Os caprichos de nossos irmãos, mas é a ideia de dar um suporte para cada um deles, tá bom? Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação da igreja. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ele faz uma descrição. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter desse entendimento é que há uma discussão aqui sobre acolhimento de fortes e fracos. Fortes e fracos em que sentido? No sentido de comida sacrificada a ídolo, porque lembra, a gente já está distante dessa transição, mas lá naquele momento não existia o Novo Testamento, tá bom? Qual era a Bíblia que Jesus lia? O Antigo Testamento, tá? Então, as coisas estão acontecendo. E por conta disso, havia proibições de alimentação, que para ser judeu tinha que ter 3 coisas. Lembra? As leis alimentares, não come isso, não come aquilo. Tinha que ter a guarda do sábado, do dia da semana, e tinha que ter a circuncisão. Então, nós estamos vivendo aqui, já que tudo isso foi cumprido em Jesus Cristo, para nós isso está tranquilo, mas para quem está vivendo o período histórico de transição, está difícil. Então, tinha gente que queria manter aspectos da lei cerimonial, entre elas as leis de alimentação, tudo bem? Lembra, para ser judeu, a alimentação, sábado e circuncisão. Então, tinha alguns que achavam que dessas 3 coisas que foram completadas em Jesus Cristo, ou cumpridas, ou apontavam para ele, tem gente que acha que precisa continuar, não consegue admitir. Ia ter uma feijoada na igreja, pensa, a confusão está feita. Come ou não come? Porque nós estamos vivendo um período de transição. Então, para estas questões que são adiáforas, que a gente chama, né, que são questões não obrigatoriamente essenciais do cristianismo, para essas questões, isso causou uma divisão na igreja, a ponto de Paulo dizer que ele entendia que não haveria problema em não impor isso sobre os outros, poderia ficar livre. Ele se autodenomina como os fortes. Ele diz aqui, deixa eu achar aqui, verso 1, né? Nós que somos fortes, está vendo? Paulo está se identificando como o grupo dos fortes. Quem são o grupo dos fortes? Aqueles que ficam tranquilos em relação às questões alimentares e que são capazes de acolher aos irmãos, mesmo que eles comam ou não comam aquela questão. Para os fracos, os débeis na fé, eles entendiam que obrigatoriamente precisava circuncidar, obrigatoriamente precisava se alimentar, obrigatoriamente precisava guardar o sábado e assim por diante, tá? Então, este grupo no meio da igreja, por questões que não seja o domingo aqui, é outra situação, tá? Não está em jogo isso, mas a guarda do sábado. Então, nesse sentido, essas questões que não são essenciais à fé, a gente deve ter tolerância uns com os outros. Veja que o pecado ele veio de tal monta que ele fez com que nós nos dividíssemos por questões diferentes. E que nem Deus, através da ação do teu Espírito na vida da igreja, não vai trazer uniformidade sobre questões não essenciais da fé. É importante que a gente diga isso. A gente precisa aprender a conviver juntos, a receber uns aos outros, e não, por exemplo, vamos na minha casa? O fulano não quer ir na minha casa porque ele não pensa como eu.
Então, não pensa como você em relação ao quê? Se for em relação às questões não essenciais da fé, ele pode pensar ou pode não pensar. A gente deve aprender a receber os nossos irmãos. A gente tem que aprender a andar junto, a despeito das diferenças de pensamento, das coisas que não são essenciais na fé. Das coisas essenciais da fé, não tem discussão. Das coisas não essenciais da fé, também não tem discussão, porque elas não são essenciais. Ok? Então, Paulo diz que, nesse sentido, ele fala, Cristo não veio se agradar. E aí ele cita aqui um início para nós, o Salmo de número 69. Abra lá para a gente ver. Isso que ele está citando aqui, verso 3. Ó. Antes, Cristo não se agradou, como está escrito. Ele está citando o Salmo. As injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. O que significa isso? Para a gente andar junto, vai ter que ter essa realidade. Salmo de número 69. Olha que interessante. É um salmo messiânico que fala da vinda de Jesus Cristo, verso 6. Diz assim, Salmo 69, 6. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel, pois tenho suportado afrontas por amor de ti. O rosto se me encobre de vexame. Então, era uma realidade do salmista, naquele momento, de Davi, que, por amor a Deus, suportava afrontas que as pessoas faziam a ele. Então, ele está aplicando isso a Jesus Cristo, dizendo lá em Romanos, que Jesus Cristo não veio para agradar a si mesmo. Por quê? Porque ele, semelhantemente a Davi, lá do Antigo Testamento, as injúrias que eram colocadas e destinadas a Deus, ele acolhe sobre o seu próprio coração. É isso que ele está dizendo lá em Romanos, volta lá, no capítulo 15, verso 3, quando ele diz, antes não se agradou a si mesmo, o que Jesus Cristo fez? Semelhante a Davi, as injúrias dos que ultrajavam a Deus caíram sobre Jesus Cristo. E aí, ele fala que, semelhante a Davi, suportava injúrias por amor ao nome de Deus. Veja que interessante. Você já foi injuriado? Esse termo não tem muito sido... Acho que a Bahia usa mais esse termo lá, né? Injuriar. Injuriar não é uma palavra boa. É alguém que coloca vitupérios. Também piorou, né? Impropérios, tá bom? Indignação. Pensa em alguém indignado falando que não devia falar. Jesus Cristo diz, tudo que nós falamos de indignação contra Deus, erroneamente, claro, Jesus Cristo está dizendo, por amor a Deus, isso cai sobre mim. Eu suporto isso. Então, a pergunta é, se isso é para ser aplicado nas nossas relações uns aos outros, o que é que nós temos suportado de injúria por amor a Deus? O que é que nós temos suportado de indignação por amor a Deus? Quando você vê crentes indignados, falando coisas contra os outros, falando coisas não essenciais da fé cristã, que está errado, por isso o nome injúria, vitupério, indignação e assim por diante, coisas que são equivocadas, que as pessoas falam, e você acaba suportando por amor ao Pai. Porque foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Suportou as nossas injúrias por amor ao Pai. Nós éramos inimigos na mente. E tudo que nós falávamos contra Deus caiu no colo de Jesus Cristo, caiu nas costas de Jesus Cristo, por amor ao Pai. E ele está dizendo que ele é o novo Davi. Ele fez aquilo que Davi fazia. Davi suportava as injúrias dos inimigos de Deus contra Deus, ele suportava por amor a Deus. E ele está dizendo, então, Jesus Cristo, Paulo, que Jesus Cristo faz a mesma coisa, suporta as injúrias dos irmãos por amor ao Pai. Então, o acolhimento que deve existir entre nós, acolher numa relação entre fortes e fracos, das coisas não essenciais da fé cristã, deve haver, no mínimo, uma postura de suporte, de sustentação, de sofrer por amor ao Pai. É literalmente de entender que o outro está errado, mas por amor ao Pai eu vou andar.
falando o que precisa ser falado, tudo aquilo que a gente já viu, não é aturar os caprichos. Mas por que isso aqui é importante? Porque tem gente que sai da igreja justamente porque as pessoas não acompanham os mesmos raciocínios nas questões não essenciais da fé. Canso de ver isso direto. Não vou naquela igreja, por quê? Aí o cara fala uma coisa que não tem nada a ver lá, um negócio completamente fora, e a gente fica tentando, só acolhe e anda. Não adianta, a gente não vai pensar concordemente em tudo, isso não existe, nem no céu, irmãos. Deus não criou a gente assim. Deus criou a gente para ser imagem dele. Por quê? Porque há várias questões que são possíveis de serem pensadas diferentes de maneira legítima. Eu não estou falando de maneira ilegítima, tá? Dentro do caminho da legitimidade existem caminhos possíveis, ok? Então ele começa dizendo que se a gente quer acolher uns aos outros, como ele diz no verso 7 que nós lemos, ele diz, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Então, este acolhimento é suportar as injúrias por amor do Pai. Eu pergunto bem simples assim para qualquer um de nós, o que é que nós temos suportado por amor ao Pai? Veja que, eu estou falando de questões não essenciais, obviamente, né? Mas veja que, bom, eu vou continuar porque eu gosto de tocar nesse assunto de separação, porque eu tenho um problema com esse assunto, tá? Porque toda vez que eu olho para a Bíblia, é um problema entre dois crentes se separarem. Muito estranho dentro do casamento, isso é muito estranho, isso é paganismo total no meio da igreja. Isso não deve existir. Porque se eu devo acolher um débil na fé, a separação nada mais é quando esse acolhimento não está existindo entre os irmãos. Irmãos, porque antes de serem marido e mulher, antes de casarem, são irmãos em Cristo. Tem que aprender a acolher um ao outro e a trabalhar um naquilo que é edificação do outro. Ele continua dizendo, no verso 4, pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. É interessante, então, que ele fala a respeito de uma postura de Jesus Cristo que nós aprendemos por intermédio da palavra. Por isso a palavra é importante, por isso a palavra tem seu lugar. Como é que nós vamos aprender a acolher uns aos outros? Através de tudo aquilo que Deus deixou registrado na sua palavra. Porque as coisas que Deus deixou registrado na sua palavra, de acordo com Paulo, tudo foi escrito para o nosso ensino. Nós entendemos como é que Deus opera no âmbito do reino, entre aspas, humano, do reino dos homens. Qual é a ética que Deus estabelece. E as narrativas no Antigo Testamento são apenas ilustrações ao vivo daquilo que Deus está aplicando do reino ético às dimensões humanas, às vicissitudes humanas, às relações humanas, de pais e filhos, de marido e mulher, de crentes em Jesus, de relação entre irmãos que trabalham no mesmo negócio, daqueles que têm dificuldade de se aceitar uns aos outros. A gente olha para as narrativas e elas são os exemplos daquilo que Deus aprova e daquilo que Deus desaprova. O que a gente aprende? Por isso a palavra é tão importante para nós. A gente aprende tudo que foi escrito para o nosso ensino, né? A fim de que a gente aprende a paciência. Olha que interessante. Como é que a gente acolhe uns aos outros? Com paciência. Provérbio, capítulo 14, abra lá. Vamos ver o que a Bíblia diz, em linhas gerais. Deixa eu só ver o termo aqui. Macrotimia, né? Deixa eu ver. Hipomoné, tá. Provérbios, capítulo 15, verso 29, já que tudo foi escrito para o nosso ensino, para que aprendamos a paciência, verso 29, 15? 14, desculpa. Isso. Diz assim, o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Você quer uma boa definição de loucura? O impaciente está caminhando a passos largos para ela. Por quê? Porque o impaciente não tem tempo para refletir, não gosta de pensar sobre as coisas que estão acontecendo, por isso o impaciente acaba sendo de ânimo precipitado. Sabe aquelas pessoas que falam mais do que a boca? A língua não cabe na boca, o cara exagera, toda hora ele já está tirando uma conclusão, ele nem pergunta, nem procura saber o que está acontecendo, não se informa,
não conversa com as pessoas, ele vai só concluindo. O precipitado é aquele que tem um monte de conclusão sobre tudo. Ele só não tem informação para as suas conclusões, mas concluir ele gosta. Os outros são assim, aquele assado, e toma base nessas conclusões para acolher ou rejeitar os irmãos. Não deve ser assim. A gente vai acabar entrando no mundo da loucura. É estranho falar sobre esse termo, loucura, mas o que é loucura? Eu, no mínimo, diria que uma das definições da Bíblia de loucura é um precipitado em ação. É alguém que literalmente anda abraçado com a ira, alguém que tem falta de longanimidade. Veja o que diz ainda Provérbios 16, aproveitando que nós estamos aqui, sobre paciência. 16, 32, fala assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. O longânimo tem mais valor do que um herói de guerra que faz coisas espetaculares. Um herói de guerra é aclamado pelos outros, mas um longânimo diante de Deus tem mais valor, porque ele pensa mais para fazer, porque ele reflete mais sobre as suas ações, porque para refletir, a gente não sabe tudo, ele compartilha com os outros o que ele está pensando sobre determinada situação, para que outras pessoas o ajudem no seu processo de reflexão sobre aquele objeto. Né? Sempre eu tenho dito para vocês quem são as pessoas que nós ouvimos. Para quê? Para nos ajudar no processo de reflexão. Você vê claramente uma pessoa que está caminhando a passos largos para a loucura quando ela está andando sozinha. Deus não nos chamou assim. A gente não deve ser como um pássaro solitário no deserto. Veja que interessante. A gente deve andar em bando. Primeira coisa que alguém começa a fazer quando abraça a insensatez é andar solitário. Então, a gente aprende a paciência através daquilo que está escrito. Provérbio 19, verso 2, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Olha que interessante. Não é bom proceder. Como é que a gente acolhe os irmãos? Procedendo com reflexão. E aí, irmão, o que você acha daquilo ali que aconteceu? Não, é assim, não tinha pensado nisso, estou prestando atenção. Mas e aquilo que o irmão fez assim, assim, assim? Está errado. E agora? Vamos conversar com ele? Vamos conversar com ele. Você tem que refletir para saber o que está acontecendo no nosso meio. A gente não vai conseguir acolher uns aos outros se a gente não agir através de... Não é o conselho, irmãos. Tem gente que pensa que o conselho deve refletir aquilo que a igreja está desobrigada de fazê-lo. Não, senhor. O conselho está obrigado a refletir no meio de um monte de pessoas que também estão refletindo. Só que a reflexão que as pessoas estão chegando não está ajudando no processo de conclusão. Aí elas buscam um conselho que também vai refletir aquela situação e, de repente, tem melhores condições para poder chegar a determinadas conclusões sobre o fato. Mas a igreja deve ser, por definição, um lugar de reflexão. Veja que interessante. A igreja deve ser, por definição, um lugar de reflexão. Você já notou que quem não é da igreja, geralmente vem na igreja e não consegue ficar sentado ouvindo? Por quê? Porque ele não está acostumado no processo de reflexão. Para a gente refletir, tem que fazer o quê? Ouvir primeiro, ganhar informações, somar, colocar no caderninho, riscar na palavra. Rapaz, não tinha lido isso aqui, quer ver? Provérbio 18:1. Leia, vamos ver se você já leu esse provérbio. Provérbio 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Solitário sempre foi ruim na Bíblia. A gente aprendeu um pouco ontem isso lá, sobre Eclesiastes, capítulo 4. Solitário é ruim. Por quê? Porque ele não tem quem refletir, ele está sozinho, ele não tem, nenhum de nós é soberano para ter todas as informações. Nós precisamos de mais gente que nos ajude no processo de reflexão. Para isso, eu preciso sentar e ouvir. Provérbio 25, abra lá. Verso 15, Provérbio 25, verso 15, nesse processo diz, olha que interessante, hein? Eita, olha lá. Irmão, eu estou tentando ser longânimo, não é porque eu acho que isso é lindo, é bonito, é porque quando eu olho na Bíblia eu vejo coisas como é. Eu falei, cara, se está escrito aqui, vamos por esse caminho que a gente vai conseguir alguma coisa. Ele diz lá no verso 15, a longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Hulk esmaga, né? Assim?
Você quer esmagar os outros? Tem uma língua branda. Porque uma língua branda é fruto de alguém que reflete. É fruto de alguém que pensa. Por isso a língua branda persuade o príncipe. O príncipe aqui é alguém, obviamente, que tem uma educação que não é comum a todo mundo, uma educação cara. E, junto a ela, uma escolarização. São coisas diferentes. Então, ele é tanto educado quanto escolarizado. Como é que ele era educado? É daí que vem o pedagogo. O pedagogo era um escravo. E aí, o dono do lugar pegava o filho que seria herdeiro e colocava para ser criado na senzala, junto com o escravo. E um escravo, o pedagogo, seria aquele que ensinaria o filho do dono nos cerceamentos, nos castigos, coisa que humanamente pai e mãe às vezes não tem coragem de fazer com o filho. Você vai lá aprender a virar gente. E depois que ele crescia, esse filho, essa era a educação de um príncipe, tá? Esse filho herdeiro ia ser colocado do lado. Agora você pode receber a herança e conduzir, porque você não vai colocar nada para fora. O que era filho bastardo era colocado dentro do palácio para ser criado com toda a tranquilidade, com todo o luxo, e acabava sendo alguém que não tinha condição. Por quê? Porque o que é um manhoso? É alguém que não reflete. Você fala, e o cara não pensa. Parece que uma eterna criança. Então, para pensar, às vezes tem que ter uma varinha, não é assim? Eu me lembro, que está sendo gravado, mas nas minhas andanças por aí, sei lá, é uma pessoa maravilhosa, tá? Maravilhosa. Mas lá atrás, nem sempre foi assim. E eu me lembro que a pessoa fala, fulano, como é que é? Bicho, eu levei no otorrino, tira o ouvido, põe dentro de novo, faz tudo que você precisa para ver se essa guria tem algum problema. Às vezes é surda, eu não estou sabendo. Fez tudo que é exame que você possa imaginar. Não, ouve muito bem, deixa comigo. Dei 3 varadas, nunca mais fez exame na minha frente. Aprendeu a ouvir, né? Às vezes o pai tem que dar a varada para o filho abrir o ouvido. Você quer isso na vida real? Eu esqueci o nome do filme. Alguém talvez me ajude aí. É aquela guria. Puxa vida. É aquela guria que. Como é que é o nome da. Isso, eu vou achar aqui o nome. Isso é importante. Eu passei por alguém aqui. Deixa eu achar aqui. Como é que é o nome daquele filme? Está aqui. O Milagre de Anne Sullivan. Assista esse filme. O Milagre de Anne Sullivan. É uma guria que é cega e surda. E aí vira bicho. Porque como é que você educa alguém que não tem processo de input, de informação, de entrada de informações? Aí vira bicho e os pais não conseguem. Aí eles chamam uma professora, uma última tentativa, a guria tem lá adolescente, uma professora que tem 20% da visão. A primeira coisa que ela faz para educar é pegar essa menina, tirar da casa dos pais e levar para uma casa sozinha lá, porque os pais estavam atrapalhando no processo de educação. Tadinha, coitada, judiação. Deixa que eu vou resolver esse negócio. Pegou a guria lá, vem aqui. A guria se batia. Mas que você vai ouvir, agora você vai ouvir. Mas ouvir como? Se ela é surda? Pelo tato. Dá um jeito, irmão. A vara serve como um bom ouvido. Isso. Pegou a guria lá no meio, se jogava e batia. E o livro é uma história... e o filme, que você pode assistir na internet, é uma história real, que quando ela estava tentando ensinar pela linguagem de sinais embaixo da mão. Quando a guria entende que determinado objeto é uma determinada descrição que ela coloca embaixo da mão, abre-se o mundo da guria para ela começar a aprender. Isso a gente estuda na história da pedagogia, né? E aí, o que a guria faz? Essa guria que é cega e surda, ela virou palestrante. Escreveu livros. Mas, para isso, ela precisou tirar da casa dos pais, porque é a educadora, porque os pais estavam atrapalhando. Tem um monte de pais que são um verdadeiro estorvo na educação dos filhos. Não precisa nem ser muito inteligente para ver isso. Se você quer, eu tenho dito isso, já faz, não é de hoje, não, é de hoje. Quando eu vou comprar pão, eu pergunto lá, esse pão é de hoje ou é de hoje? Não, o pessoal fica bravo, eu falo, não, eu só fiz uma pergunta, responde, é de hoje, pronto, simples assim, né? Porque tem pão que você olha assim, parece que é de hoje, né? Então, o que eu estou falando aqui é de hoje.
Você quer conhecer um pai? Olha para a vida dos filhos. Os filhos esboçam, você vai dizer, meu Deus do céu, socorro. Então é bom começar a olhar para o filho, porque vai dar trabalho. Porque aqueles filhos, tem muito filho que está torto, que expõe exatamente a tortura que existe no coração do pai e da mãe. Exatamente igualzinho. Você vê a tortura no filho, que é uma exposição pública daquilo que existe dentro do coração do pai e da mãe. Então, ele diz que o longânimo persuade o príncipe, porque foi educado lá para poder aprender debaixo de cerceamentos que o rei não conseguiria dar, o pai, por causa do luxo envolvido, e que o processo de educação às vezes atrapalha e a gente precisa dar cerceamentos aos filhos para eles aprenderem. E a língua branda esmaga ossos. Talvez a gente não tenha. Sabe aquele negócio que alguém fala assim? Eu preferia que você tivesse me dado uma surra do que falar do que você falou, porque dói mais do jeito que você fala do que se você me batesse? Exatamente. Uma língua branda. Fulano, senta aqui. Deixa eu falar um negócio para você. Cara, que triste. Como é que você se coloca desse jeito? E você vai falando, e a pessoa vai ficando... E aquilo ali é uma verdadeira chicotada na alma, no coração, mas uma língua branda. Ela tem um efeito poderosíssimo sobre a vida das pessoas de maneira interna. Para isso, a gente tem que aprender que para acolher os irmãos, tenho que aprender através da palavra de Deus aquilo que para o nosso ensino foi escrito. E para o nosso ensino foi escrito, entre outras coisas, que a gente aprende a paciência pela palavra. É só olhar o Antigo Testamento e perceber que o longânimo tem uma grande vantagem diante de Deus. Pergunta simples que não quer calar. O que é que eu e você fazemos para aprender sobre a paciência? Gálatas capítulo 5, a gente sabe, aliás, 2 Timóteo, Gálatas é o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, tem paciência na história, eu que estou, peraí. Gálatas, longanimidade, tá? Amor, paz, alegria, longanimidade, que aqui é o termo macrotimia, que é a junção de dois termos, que é alguém eternamente apaixonado, tá bom? De ânimo quente, continuamente. Então, o paciente não tem nada a ver com aquele que espero que o mundo caia em barranco, que eu estou encostado aqui. Tem gente que pensa isso, que o paciente é indiferente. Então, tem aí, o pau está comendo solto, os filharados estão fazendo e acontecendo, e ele está paciente. Paciência não é de Eli, irmão. Eli não educou os filhos, porque não é porque ele era paciente, é porque ele era negligente. Não tem nada a ver com paciência, tá? E os filhos fazendo tudo o que fazia lá na frente do povo de Israel, eu já cansei de ouvir. Os meus, não. Isso eu já faço há muito tempo. Filho de pastor, Deus mostra a cauda dele, Deus, não é possível, mostra porque isso não é gente. Não. E eu não vou educar os meus filhos por causa da igreja. Eu sempre eduquei os meus filhos porque era a coisa certa a ser feita. Simples assim. É muito estranho que no meu filho faz o que quiser no meio da igreja. Aqui não. Nem meu, nem seu, nem de ninguém. Todos os nossos filhos têm que ser educados. É simples assim, ué. Como é que a gente pode educar 2, 3 e o resto não? Já vi filha de pastor, todo mundo transando com todo mundo. No meu caso, não, tá? Nas minhas andanças por aí. Todo mundo transando com todo mundo. Aí pega filho do pastor. Eu ouvi falarem assim, chama a igreja, porque vão ver o que vai acontecer nessa noite. Pegou o filho do pastor e execrou na frente da igreja. E o resto que estava transando, ninguém fez nada. Para cima de Moá? Você está doido? Não, negativo. Quem é que está errado? Todo mundo que está fazendo isso, não importa. Entende o que eu quero dizer? A gente tem que ser justo na aplicação, igualitário na aplicação, senão fica um negócio completamente estranho. Então, eu não educo meu filho por causa de vocês, eu me educo meu filho por causa de Deus. E você educa seu filho por causa de Deus. E é assim que a gente educa os nossos filhos, por causa de Deus. Deus está dizendo, Gerardo, porque você é crente não faz isso. E eu sempre disse a eles, eu estou corrigindo vocês porque crente fala a verdade, então fala a verdade. Eu estou chamando vocês domingo de manhã porque crente vai na igreja, não é porque eu sou pastor. Inclusive, coincidentemente, eu sou pastor, então eu vou na igreja por 2 razões. Mas, se eu não fosse, eu iria do mesmo jeito, simples assim. Eu nem era pastor, casei na sexta, 250 quilômetros de casa, sábado eu estava lá em Maringá, no domingo de manhã eu estava na igreja. Nem seminarista não era. Crente tem que estar onde? Na igreja, irmão, não tem outro lugar para a gente estar. Você não vai aprender essas coisas no meio da rua. Em tese, não. Tenta achar uma escola dominical dessa lá no semáforo. Você não vai conseguir, porque é a igreja que é o lugar para fazer isso. Tá? 2 Timóteo, capítulo 2, eu estou ainda naquela de Romanos 15, que diz que
Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, através da paciência, a gente aprende, então, sobre a paciência onde? Na palavra. É simples assim, tá? 2:24 diz assim: ora, é necessário que o servo de Deus não viva a contender. O servo de Deus não pode ficar toda hora, sabe? Sabe o que é contender? Deixa eu explicar para você. Eu já vi gente assim, o cara sai, o cara conhece da lei, aí, eventualmente, tem alguma cobrança lá de 10% que a lei diz que não é para ser, aí ele sai num jantar romântico com a esposa dele, aí vem a conta lá de R$110, cobra R$10 e o cara faz o carnaval porque estão cobrando R$10. Pelo amor de Deus, irmão. Você está com a sua mulher, velho. Você vai... Não, mas é a lei, porque a lei, é a lei. Ah, não, filho, não dá para ficar contendendo toda hora. Tem vitórias que são verdadeiras derrotas. Toda hora ficar brigando. Não, para com isso. O crente não pode. Cuidado, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, e não seja excessivamente injusto para não ser destruído. Tem filho que não suportam mais os pais, porque filho, você piscou errado, pisca direito, filho, senta direito, filho, olha do lado, filho, dá um tempo, respira. Tem filho que dá uma loucura e sai de casa para ver se respira. Porque o cara fica, qualquer coisinha. Não dá, irmão, tem crente é chato demais. Qualquer ninguém está reclamando, mas a bolsa não pode ficar ali. Ah, mas está, olha lá, 1 centímetro do lado. Ah, mas, nesse quadrado não passaram pano. Ah, não dá, irmão, não anda. Diminua. O servo de Deus, a gente vai tolerar as coisas erradas? Tem que ser brando, irmão. Não dá para ficar contendendo com tudo. Se torna uma pessoa chata, e a gente simplesmente não consegue caminhar a passos largos. Aí faz exatamente o que os fariseus faziam. Eles eram chatos em detalhes, mas comiam camelo na própria vida. Aí até eu. Negativo. Então, o que Paulo está dizendo é, as coisas chatas precisam de correção, mas tudo no seu devido lugar. Vamos para as coisas mais complicadas, e a gente vai passando o rodo de cima para baixo, naquilo que é mais simples. O que ele diz aqui? O servo do Senhor não deve viver a contender, porque parece que tem gente que gosta disso. Ele fala isso. Corre das discussões insensatas, porque tem gente que gosta de ficar, não é resolver, ele quer brigar. O prazer dele, a adrenalina dele é ver confusão. Não, irmão. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus, serão chamados filhos de Deus. Calma, pacificadores ali é peace of maker, né, em inglês, fazedores de paz. Não tem o fazedor de bolo? Não é assim? Aquele que faz bolo aí, e aí corta o pedaço. Então, a gente tem que fazer igual um bolo, a gente tem que produzir a paz no nosso meio. É isso, calma. Aí ele diz assim, e sim, em vez de viver a contender, deve ser brando para com todo mundo. Paciente. Isso. Às vezes, não há acolhimento de uns para com os outros por falta de paciência. Qual é a paciência que deve existir? Simples. A igreja, isso me ajudou, tá? Há muitas decepções por erro meu de colocar uma expectativa uniforme sobre a igreja. Não deve existir essa expectativa uniforme. Nunca a Escritura ensinou isso. Salmo 1 diz que aquele que foi plantado junto à corrente das águas, o que acontece depois? Que foi plantado junto à corrente das águas. O Sebastião vai dar um chocolate se acertar. Vai lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não acertou, está livre, Sebastião. Né? No devido tempo, dá o seu fruto. O que significa dizer que você planta aqui, e como diz Tiago, lá no capítulo 5, o agricultor, ele é paciente. O lavrador é paciente, porque ele planta e espera, aguarda. Calma. Mas como é que você plantou hoje que é fruto amanhã? Não vai acontecer. Então, se todos nós, ainda que fôssemos plantados na mesma época, sem saber como o Espírito de Deus faz brotar, porque quem planta não é nada, quem colhe não é nada, mas Deus que dá o crescimento. Então, como Deus não dá o crescimento uniforme, Ele dá de maneira diferente, a nossa expectativa não pode ser uniforme sobre a igreja. Se a nossa expectativa não pode ser uniforme na igreja, a gente tem que ser paciente, porque uns estão num grau de maturidade e outros no outro, e às vezes está no grau próprio do seu período de vida espiritual. Calma que ele vai crescer. Ele fez uma asneira ali? Ele fez. Quer ver? Vocês sabem que eu gosto de exemplos reais, né? Eu cheguei na igreja todo animado e tal, 16 anos para 17. Aí eu tentando puxar, acho que eu já comentei esse caso, tentando puxar assunto com o presbítero. E aí, fulano, tudo bem e tal? Você faz aniversário quando? Ele disse, 10 de maio. Caraca, eu faço dia 14 de maio. Você é editor igual eu, então?
Aí ele deu risada e falou assim, eu sou de Jesus Cristo. Eu não sabia o que significava isso. Eu falei, o que será? Eu senti que eu tomei uma cotovelada, assim, sabe? Eu falei, eu estou achando que eu falei alguma besteira, eu não estou sabendo. Mas não é de touro, não estou entendendo porque ele está... Estava chegando, irmãos. Entendeu? Acolhe. Calma, vai dar fruto. Aí, não estou aí na igreja hoje? Calma, ele vai aprender. Aí eu estava em tudo que é reunião dos homens, das mulheres. Eu ia na reunião do conselho, recém-chegado. Pensa na reunião do conselho lá. Ah, tá aqui, alguém vai abrir a Bíblia? Estou lá, posso? Você vai dizer que não? Eu fui lá. Na reunião do conselho, estava lá, o pessoal decidindo. Eu cheguei na igreja, recém-convertido. E o pessoal decidindo, deve ser assim. Eu falei, não, irmão, que isso? Eu falei, eu acabei de ler na Bíblia e diz assim, faz o contrário. Rapaz, aí o pessoal falou assim, Geraldo, busca um pouco de água lá para nós. Ah, mas agora, é já. Eu vou correndo porque eu quero voltar para ver a discussão aqui. Aí eu fui lá, aí o pessoal no conselho, você não vai mandar esse cara embora não? Pelo amor de Deus, vai ser cara chato assim em outro lugar. E aí o que o pastor Zé falou? Acolhe, irmãos, calma. Tenha paciência, ele vai dar fruto no devido tempo. Você não está vendo o que Deus está fazendo com ele? Está chegando agora. Então, qual foi a postura da igreja? De acolhimento. Mas qual foi a postura de algumas pessoas? De não acolhimento. Graças a Deus, Deus acolheu. Mas você entende o que eu quero dizer? A gente tem que ter essa postura de acolhimento. Como é que a gente vai acolher? Como Cristo nos acolheu. E como é que Cristo nos acolheu? Vai ter paciência assim em outro lugar, irmão. Tem texto na Bíblia que diz que Cristo nos acolheu com muita paciência. Por quê? Olha para nós no início da vida cristã e hoje. Quantos de nós já não erramos? Quantos nós já, meu Deus do céu, ainda bem que Deus não botou para fora, porque o que eu já fiz de errado, exatamente, de bobeira que a gente vai fazendo, vai aprender, não é assim. E de repente você está com, igual eu, 26 anos de casado, como é que você chegou aqui? Com muita paciência de Deus. Ele não deixou de corrigir, ele não deixou de falar, mas ele falou e corrigiu, acolhendo. Entendeu? Então, acolhimento não tem nada a ver com aceitação do erro, nada a ver com isso. Acolhimento tem que entender o período de crescimento da pessoa e dizer, eu estou entendendo. A pessoa fez um monte de asneira e você falou, calma, irmão, calma. Não, mas como é que pode? Nessa igreja pode isso? Não, não pode, mas nossa, vai chegar. Fica tranquilo, vou conversar com ele. Tudo no seu devido tempo as coisas vão acontecer. Olha Efésios. Então, é isso que a Bíblia nos chama pelo ensino da palavra, a gente vai aprendendo a paciência. Então, por isso que tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Do mesmo jeito que as injúrias que eram colocadas sobre Davi e sobre Deus, Davi acolheu, suportou por amor a Deus, a gente tem que aprender a acolher. Olha o acolhimento, é mútuo, tá? Acolheu os fortes aos fracos e os fracos aos fortes. É muito fácil aquele que é fraco dizer, todo mundo tem que me acolher, isso, me aceita aí. Negativo, você também tem que engolir o forte. Baixa a bola aí, porque não é bem assim, não. A via sempre é do cristianismo de mão dupla. Abra lá em Efésios, olha que interessante. Uma forma de abordar o livro de Efésios. Eu anotei aqui em algum lugar. Deixa eu achar aqui. Ele está falando de crentes e descrentes, né? Aí, isso, capítulo 4. Andei, depois andei, interessante, andei, e é isso mesmo, olha lá, capítulo 4, curioso, verso 1. Rogo-vos, portanto, uma conclusão, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Olha só que interessante. A vocação tem uma dignidade e a gente tem que andar com a mesma dignidade, com honra, com o mesmo que chamou a cada um de nós. Por quê? Na estrutura, no capítulo 4, verso, deixa eu achar aqui, 17, andar de acordo com a dignidade que nós fomos chamados, verso 17, isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não andem mais como também andam gentios, na vaidade dos pensamentos. Então, a gente pode andar pensando o que jamais deveria pensar, anda de acordo com a dignidade, não fique imaginando Jesus Cristo andando na vaidade de pensamento. Não, o nosso pensamento tem que ser puro. Então, não é simplesmente as nossas ações puras. Ações puras advêm de pensamentos puros. E para ter pensamento puro, meu amigo, bem-vindo ao mundo real, não vai ser brinquedo, porque é a gente lutando contra a gente, tá bom?
Aí ele continua ainda, nessa mesma linha, capítulo 5, verso 2, verso 1, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Não é para andar, é para andar de acordo com a dignidade, não com a vaidade dos pensamentos, mas é para andar em amor, como exatamente Cristo, Deus nos amou em Cristo. E aí, verso 15, ele dá uma chamada para nós refletirmos. Portanto, capítulo 5, né, verso 15, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Quem que é nécio? Essa palavra não existe em português, né? Existe, mas ninguém usa, né? Necedade. O que é necedade? Então, a palavra que ele está usando aqui é o contrário de sábio. É o não sábio, tá bom? Literalmente é o não sábio. Então, vede prudentemente como andais. Não é para andar de acordo com a dignidade, não é para andar na vaidade do pensamento, é para andar de acordo com o que Cristo andou e, portanto, veja como vocês têm andado. Veja que uma boa estrutura para a gente estudar o livro de Efésios. Como? Pensando, como nós temos andado. A gente precisa andar acolhendo nossos irmãos. Acolhimento é a palavra de ordem, mas para andar acolhendo os nossos irmãos, a gente tem que entender o que é que nós vamos aprender por intermédio da Escritura. Ou seja, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então, tenha paciência para acolher seus irmãos, senão a gente vai ter muita dificuldade entre nós. Veja que é uma chamada à unidade que se gastou muito tempo na Bíblia, porque a gente pode literalmente se dividir por questões secundárias da fé. A igreja já se dividiu por questões essenciais, mas também se dividiu por questões secundárias. Então, o que Paulo está chamando em vários lugares preste atenção, se a razão do afastamento de você e de seu irmão são de questões essenciais ou de questões secundárias. Gálatas capítulo 4, abra lá. Gálatas capítulo 4. Verso 9. Agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos, que ele está falando da circuncisão, quer dizer, coisas são secundárias. Você está querendo falar comigo, não? Posso continuar? Por questões secundárias, mas que estavam impondo as questões secundárias, como se as questões secundárias fossem essenciais. Isso estava atrapalhando a caminhada das pessoas. Eu já vi isso acontecer, de várias outras leis que existem, às vezes, no meio da igreja, que a gente tem que ter muito cuidado em relação a elas, tá bom? Capítulo 1 de Gálatas, só para a gente entender que não é simplesmente para ir agradando todo mundo. Na mesma carta, Paulo diz assim, no capítulo 1, verso 10. Ele diz assim, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, ao mesmo tempo em que ele diz que ele não está lá para agradar os homens, ao mesmo tempo, também a gente não está para chutar os homens por causa de questões não secundárias. Desde que as pessoas que acham importante as questões secundárias não queiram impor sobre a igreja como se fossem questões essenciais. Então, a gente deve se acolher uns aos outros com limites. Qual é o limite? Não é dos caprichos individuais, mas é o limite da palavra. Então, a igreja já se dividiu historicamente, está aí, Marconi sabe ensinar isso melhor do que eu, com certeza, nos vários concílios, por questões essenciais. Crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, crer em Jesus Cristo e no Espírito Santo, acabou aí. Porque a questão era o Pai. Depois creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu o terceiro dia, foi morto, ressuscitado, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos e um dia há de vir para julgar. Por quê? Porque a questão era o Filho. Creio no Espírito Santo, acabou. Depois a questão é, não, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, blá, 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 creio no Espírito Santo, que faz isso, assim, assim, assim. Ah, tá. E na igreja? A igreja nem é citada no início, mas depois foi. Aí no último concílio, creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Universal. Hoje em dia era na Santa Igreja Católica.
Tá, católico no sentido de universal. Tá, universal não no sentido da universal, mas universal no sentido de universalidade. Creio na igreja de todos os santos. Isso, parece que eu estou batendo tambor. Não, creio nos crentes, na igreja que está todo mundo que é crente em Jesus Cristo. Isso. Então, isso foi desenvolvido, mas causou divisão no meio da igreja. Corretamente. Não há união fora da verdade. É simples assim. Não inventa. Por isso que eu nunca participei, nem precisei de Supremo Concílio registrar isso. Eu nunca na minha vida participei de movimentos ecumênicos. Nunca. Então, estar junto com os irmãos aqui, no dia da Bíblia, não é um movimento ecumênico, porque são igrejas protestantes e irmãs. Que a gente tem diferença, mas dá para se acolher. Agora, tem coisas que não dá. Então, quando eu formei na faculdade de psicologia, alguém virou para mim e falou assim, vem cá, dá para você falar no culto? Eu falei, não. Eu falei, mas por quê? Porque a palavra de Deus não está no mesmo grau de verdade que vocês estão entendendo. Nossa, que arrogância. Você pensa assim? Eu aprendi na psicologia que todo mundo tem que respeitar a opinião do outro. Por que eu tenho que respeitar a sua e você não a minha? Desculpa. Eu falei, beleza, segue o seu caminho e eu o meu. Beleza? Beleza, vamos embora. Mas você não vai, então, pelo menos na festa? Eu falei, não, também não vou porque eu sei que eu vou encontrar lá. Aí a pessoa disse assim, não, mas a gente deixa a luz um pouquinho mais iluminada. Daí dá para se imaginar. Não vou, irmão. Se é ecumênico, eu estou fora. Aí tem gente que diz, bom, o conselho não falou nada, então eu vou... Cara, tem lugar que não é para nós. Eu nem vou dizer os nomes, porque vai que você foi lá e pulou, né? Nem vou dizer os nomes, usa, né? Eu nem vou falar isso aí. Mas, bicho, tem lugar que não é para nós. Só de ver crente lá, para mim, já é absolutamente estranho. Estou no prostíbulo, fazendo o quê? Evangelizando. Irmão, para cima de mim. Conhece essa história? O cara está assistindo... É só uma historinha, tá, gente? O cara está assistindo um filme pornográfico, aí ele está lá, num cinema, pagou, entrou todo quieto, assim. Aí, de repente, vem uma outra pessoa da igreja para sentar do lado dele. Falei, meu Deus, como é que eu vou justificar isso aqui? Aí ele levanta, oi, irmão, o que você está fazendo? Evangelizando, distribuindo panfleto. Oi, meu também. Tem lugar que só de estar lá já está errado. Jesus Cristo teve prostituta e prostituta andando com ele. E não diz a Bíblia que ele andou no meio do prostíbulo. Tem menor cabimento isso. Então, dizer que a gente tem que ir lá salvar as alminhas e andar em qualquer lugar, com todo respeito, é muito estranho. Porque Jesus Cristo, na hora que ele foi morrer, e Pedro tirou a espada, Jesus Cristo diz assim, embainha a espada, porque agora é hora das trevas. Então, irmão, o cara quer ir por aquele caminho, eu vou encontrar ele depois, durante o dia, mas lá, você quer ir, vai sozinho. Não dá para a gente andar junto. Salmo 78, abra lá, é um salmo bem interessante, que fala sobre esse processo de acolhimento. É estranho, viu? Salmo 78, uma geração que diz o verso 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. A gente foi chamado para não se esquecer de Deus. E aí ele diz, verso 8, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Verso 10, não guardaram aliança, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que Deus mostrou. Então, achar que sinais vai trazer as pessoas da igreja? Não vai. O maior sinal que a gente precisa ter, a gente já teve, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Não precisa de outro. Está lá, rico e o Lázaro. Mas se ele ressuscitar, nem que ele ressuscitasse, diz lá, é o pai Abraão, eles não se deixariam persuadir. Eles têm a Moisés e os profetas. Não existe maior sinal do que aquele que foi dado historicamente por Deus através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É um sinal histórico. Então, gente que fica atrás de sinais, como se isso fosse impactar a vida das pessoas, está perdendo seu tempo. Se a palavra não impactar, não vai ser um sinal como esse, como se esse sinal fosse maior do que o sinal do próprio Filho de Deus ressuscitando a nosso favor. Isso não tem lógica. Tá? Por isso que a nossa igreja não fica procurando essas coisas, embora a gente acredite. Não tem problema nenhum com isso. Mas para isso causar transformação, não faça isso aqui no meio da igreja, porque esse caminho está completamente equivocado. Verso 19, veja o que essa galera que no verso 11 esqueceram das obras e maravilhas que Deus mostrou, maravilhas. Veja o que esse pessoal fez no verso 19.
falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar para a gente uma mesa no deserto? Olha que petulância. É a briga até hoje, irmãos. Quando a gente passa uma determinada situação, que é uma situação de deserto, que é uma situação de falta de alimento, o deserto é uma situação de falta de recursos, é uma situação onde o Estado não consegue entrar para dar, em tese, aquilo que supostamente todos nós teríamos direito, e a gente começa: será que Deus consegue dar uma mesa? Ah, meu filho está doente, será que ele consegue resolver o problema? Está lá no Novo Testamento. Ah, Senhor, cura. Ele diz: eu posso fazer, se tiver fé. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Ah, geração incrédula e perversa, até quando vocês vão suportar isso? E a situação qual era ali? De endemoniamento. Era esse o deserto daquele pai. Muitos de nós vivemos desertos, irmãos, e que abandonamos a Deus, pois exatamente como é. Será que Deus resolve isso? Aí Deus não resolve, o cara cresce o beiço daqui até ali, parece criança. Posso comer pastel antes do almoço? Não. Aí come o almoço bicu. O cara está comendo o almoço e o beiço está caindo. Não, toma uma surra, porque aqui comer de beiço, então fica sem comer, para você aprender. Amós diz isso. Deus diz assim: haverá tempos em que Deus dará ao povo de Israel fome da sua palavra. Não gostou do jeito que eu estou falando? Vai ficar sem para você aprender. Tem gente que tem filho que precisa fazer isso. O cara está jantando e com beijo. Então, está ruim? Fica sem a janta. Não tem para mim, não tem problema nenhum. Vai ter almoço amanhã? Fica sem almoço para você aprender. Aí, 3 horas da tarde, tem comida? Não, não tem não. Aquela comida é ruim. Não é ruim que você falou? É assim que Deus faz. Você não falou que era ruim? Você não falou que não tinha condição? Então, tem um monte de gente que abandona Deus, porque vive no deserto, acusando Deus que ele não seria capaz de dar uma mesa para cada um de nós no meio do deserto. Isso é de uma petulância enorme. Por isso que eu gosto daquela música: se Deus curar, Ele é Deus. E se não curar, também. Por quê? Porque uma grande mesa, Jesus disse: vocês vão participar dessa mesa até aquele dia em que haverão de participar junto comigo. Todos aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo jamais serão envergonhados. Ainda que seja para participar na mesa no último dia. Mas Deus tem uma mesa para todos nós. Não faça isso. Por causa de determinados sofrimentos, as pessoas, somente os ignorantes fazem isso. Abandonam a Deus com esta acusação. Viram os milagres de Deus. Diz o verso anterior: viram as maravilhas de Deus. Tem nada a ver com gente: mas se eu ver a Deus eu vou fazer. Tomara que abra o jardim aqui e passe. Não tem nada de abrir nada, irmão. Porque nem vendo, eles deixaram de reclamar de Deus, dizendo que Deus não era capaz de dar a eles, porque o deserto era maior do que a capacidade de Deus em dar. Ok? Então, o que Deus precisa dar para nós? Até onde eu sei, nada. Salmo 106, ele já deu em Jesus Cristo. Salmo 106. Então, aquela galera que fica doida atrás de sinais, isso para mim é um sinal de incredulidade diante do sinal que foi feito. Tá? Salmo de número 106, verso 3, e depois verso 12 em diante. Verso 3, bem-aventurado, é o resumo da ópera, né? Bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça o tempo todo. Deus é assim. Aí ele fala tudo que Deus fez, e aí diz, no verso 12, das várias coisas, né? Então, creram nas suas palavras e cantaram louvor. Gente que experimentou do agir de Deus que ele fala aqui e acabou louvando e cantando a Deus por aquilo que ele fez. Verso 13 diz assim: cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desejos. É gente que experimentava e na segunda, terça-feira... Você quer ver um bom exemplo disso? É chocante. Quando tentaram matar a Moisés, Deus diz assim: põe esse povo todo no meio aí. Puseram lá os filhos de Coré lá no meio, abriu a terra. A terra não foi em silêncio assim, não. Negócio do portão eletrônico abrindo, não. Irmão, o texto diz que era mais ou menos, a gente calcula aí, que é de 4 a 6 milhões de pessoas. A terra se abrindo era um terremoto. E diz o texto que a galera gritava porque eles achavam que iam morrer junto.
socorro! E abriu a terra, engoliu os caras que queriam matar Moisés e fechou esmagando a galera. Nem Spielberg não fez um negócio tão caprichado assim. O negócio foi digno de cinema de terror, vivido ao vivo. Eu já fui, não é óculos 3D não, irmão. Eu já fui nas minhas andanças por aí no shopping, só tinha um carrinho assim, um óculos 3D. Não é só macho, rapaz, um carrinho como esse aqui. Ah, para, sentei lá, gritava, até o pessoal em volta só dava risada. Eu saí de lá molhado, rapaz. Eu falei, meu Deus do céu, porque eu acreditava que eu sabia, eu estava segurando, eu entendia que eu estava no carro, mas eu dava a impressão que ia cair no abismo. Eu saí de lá suado, assim, molhado, e gritava, e o pessoal dando risada em volta de mim, porque não tinha nada. Era só um óculos 3D. Então, em Moisés não era óculos 3D. Se ali eu saí molhado, lá eu imagino como é que as pessoas saíram. O medo foi grande, irmãos. Deus matou todo mundo para dizer assim, aprendam a respeitar Moisés, porque fui eu que escolhi Moisés. Beleza? Beleza. Olha o que diz o texto assim. No dia seguinte... Como é que é? No dia seguinte, falaram contra Moisés de novo. Por isso, eu tenho um sermão, um dia eu vou pregar ele aqui na igreja, que ele chama assim, mais ou menos assim, impactados sim, transformados também. Um dia eu vou falar desse texto. Sabe por quê? Eu não quero pessoas impactadas no meio da igreja. Dá medo. Nossa, caraca, velho, eu saí do culto lá, deu 3 tipos de arrepio, saí molhado, os cabelos tudo em pé, o espírito saiu lá, parecia uma fumaça, um negócio, foi divino. Na segunda-feira o cara está murmurando. Já fizeram isso, não preciso falar da igreja, já fizeram isso, irmãos. Porque gente impactada não é obrigatoriamente gente transformada. Com Jesus, ele fez milagres. A mesma galera que foi impactada falou, crucifica. Adiantou? Nada, zero. Então, impacto não é sinônimo de transformação. O que me interessa pode até ser impactado, eu não tenho problema nenhum, desde que haja transformação também. Ok? Aí ele diz assim, e cedo se esqueceram das suas obras e fizeram o quê? No verso 14, entregaram-se à cobiça no deserto, tentaram a Deus na solidão. Olha só. Irmãos, eu vou falar sobre isso no próximo encontro de casais, os ídolos do lar. Tentaram a Deus na solidão do deserto. Eu fico imaginando como é que isso aconteceu. Eu fico imaginando que aquelas cabanas, né, aquele monte de mais de 4 milhões de pessoas, tem gente lá que deve ter pensado, Deus nem lembra que eu existo aqui, você acha que vamos no meio do povão aqui, o que nós vamos fazer? E lá dentro de cada cabana, devia ter gente que estava tentando a Deus, fazendo e falando que não devia. Não pense você e eu, que nós podemos falar e fazer o que nós queremos. Na igreja a gente vem até santo, nem pensa assim, nem anda, levita. O cara assim, não é de levita do Antigo Testamento, é levita que ele está acima do plano terreno. Ele anda na igreja tão santo que é. Parece aqueles anjos assim que vai, não vai nem andando assim, né? Vai só flutuando no meio daí. Na segunda-feira dá até medo que faz sozinho dentro de casa. Porque diz a Bíblia que milhões de pessoas tentaram a Deus na solidão. Um monte de nós podemos tentar a Deus quando ninguém está vendo. Só nós e Deus. E aí, a cabeça pensando um monte de asneira, dando vazão para o coração num monte de asneira, falando para nós mesmos, né? O meu amigo imaginário foi embora, né? Lembra que eu estava enfaixado aqui? Era meu amigo imaginário, né? Aí tem gente que tem amigo imaginário que conversa com ele besteira. E a gente deveria pensar e dizer, Deus, eu estou pensando que eu não devia, me ajuda, me dá graça. Porque não tem ninguém vendo. Alguns até dizem que uma das definições de ética seria o que é que nós fazemos quando não tem ninguém olhando. Às vezes a gente está tentando a Deus na solidão do deserto. Diz o verso 15, concedeu-lhes o que pediram, seja feita a sua vontade, mas fez definhar-lhes a alma. Eita! Paulo diz lá no Novo Testamento, come e bebe da ceia. Por quê? Presta atenção, porque há muitos entre vós doentes e não poucos os que dormem. Ali o que Paulo está dizendo é que tem gente tomando da ceia e vai morrer. Por quê? Porque está tentando a Deus na solidão do deserto. E o que Deus faz? Deixa definhar a alma. A gente não vai conseguir sarar as pessoas se não houver uma postura individual diante de Deus de não tentá-lo na solidão
do deserto. Se a gente fizer isso, Deus faz definhar. Tem um monte de gente definhando e eu fico me perguntando por quê? Se tem alimento, se tem povo, se tem convívio, se tem boa palavra, se tem ensino, por que a pessoa está definhando? Uma das razões é porque na frente dos outros é um santo e na frente de Deus, só Deus sabe quem é. Verso 16, tiveram inveja de Moisés. Sabe o que isso significa? Falaram isso a irmã e o irmão, mas o povo falou isso. A irmã de Moisés, será que Deus fala só por intermédio de Moisés? Irmão, você quer pregar? Fica à vontade, só que eu vou sentar aí, eu já falei para as pessoas, eu vou sentar no seu lugar e vou prestar atenção no que você vai falar. Porque quem vai ensinar aqui na igreja tem que ensinar de maneira direta. Não é eu, é comigo ou semigo, tanto faz. Então, se você quer ensinar, eu te dou a palavra, mas é melhor ensinar direito, senão você vai ouvir. Porque todo mundo gosta, nossa, que lindo, né? Coisa que o pastor fala, que coisa bonita, que flui. Fala, irmão. Só que fala e vive. Porque se não vive, nós vamos conversar. É muito fácil, velho, ficar metendo o dedo, mas não quer ficar até de madrugada, 2, 3 horas da manhã estudando. Para poder saber o que a palavra ensina, para poder ensinar para a igreja o que a gente deve fazer. É simples falar isso. É simples ter inveja dos outros. Todo mundo queria ser Moisés, mas ninguém queria subir no monte. Diz a Bíblia que Deus falava, Moisés perguntava, e cada vez que Moisés retrucava, Deus respondia num trovão cada vez mais forte, num alarido cada vez mais forte. E o povo diz assim, fala-nos Deus, aliás, fala-nos tu, mas não nos fale Deus, porque senão a gente vai morrer. Ué, fala com Deus, irmão. Moisés está falando, não morreu, porque você está com medo? Está com medinha? Irmão. Ficar diante de Deus não é fácil. Moisés sabia disso. Deus disse assim, tira a sandália, porque você não está falando com igual a eu. Aqui comigo a conversa é diferente, irmão. Mas vai lá e fala a pedra. Ele foi lá, deu 2 bicas na pedra. Moisés estava aqui. Então você não entra na terra para você aprender. Mas ele entrou no céu. Mas não entrou na terra prometida. Conduziu o povo com um monte de trabalho, um monte de gente chata querendo matar o camarada. Na hora da cereja do bolo, ele não entrou na terra prometida. Era a hora da conquista final. Ele diz, não entra para você aprender. Não mandei você fazer isso? Nossa, velho, com Deus é o lugar melhor da face da terra para todos nós estarmos. Mas é o lugar mais perigoso da face da terra para todos nós estarmos. Porque todo mundo que erra, Deus nunca aliviou para ninguém. Por uma razão muito simples, Ele é santo, irmãos. Ele não pode fazer isso. Se a gente errar, Deus vai corrigir. Com amor, com carinho, com tudo que você quiser, mas a correção vai vir. Então, quando eu vou chegando perto de Deus... velho. Então, se você quer experimentar isso, é só ensinar na igreja. Para mim, não tem problema nenhum. Nós vamos ver se, igual um camarada chega para um pai, para um filho, e diz assim, filho, assim, assado. Ele, não, pai. E a gente vai aprendendo, vivendo e aprendendo. Aí o filho vira para o vozinho lá, para o pai, e diz assim, não, pai, eu sei que você está idoso, mas não é vivendo, é vivendo. Porque ele dizia, a gente vai vivendo e aprendendo. Não, mas não é vivendo, é vivendo. Ele virou para o outro e falou assim, está vendo? Você quer ver se você está bem? Vem aqui ensinar. Porque quando você sair dali, antes de você chegar lá, vai ter um monte de gente corretamente no seu ouvido dizendo, você falou que não devia, isso aqui estava errado. Isso. Não tenha inveja se você não quer fazer a mesma coisa que Moisés fazia para poder ter o que Moisés tinha. Ok? Eu termino pedindo graça de Deus, abrindo lá em Isaías 49, e deixa eu só conferir aqui, só mais 2 textos, tá? Deixa eu ver, conferir aqui, isso, exatamente. Isaías 49, é uma linguagem forte, né? De acolhimento aos irmãos, isso. Verso 15 diz assim, Isaías 49, 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Né? Aí, mama, eu nem sei, Marconi, tem filho que mama, Marconi mama, os filhos ainda mama, né? Não mama, coitado, né? Tadinho. Mas come, né? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. É lógico, filho que mama, né? Está lá. Mas ainda que esta viesse a se esquecer de um filho que ainda mama, eu, todavia, não me esquecerei de ti. De ti quem? A gente que às vezes está falando de Deus um monte de coisas. E aí Jesus Cristo diz, por amor a ti, eu suporto eles.
E aí ele está dizendo, Paulo, a gente deve suportar uns aos outros do mesmo jeito que Cristo suporta a gente. De que forma? Mesmo que alguém esqueça, eu não esqueço. Salmo 137, então, o último texto, de acolhimento. Salmo 137 diz, no verso 4, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Verso 5, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Eis que palavra forte, né? Apegue-se a língua ao paladar, se eu não lembrar de ti, se não proferir eu, Jerusalém, não preferir, né? Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Eu gosto do Salmo 78, que ele diz, quem tenho eu na terra mais do que o Senhor no céu? Quem são os nossos desejos? É isso que ele está dizendo. Jerusalém é a minha maior alegria. Irmão, se a gente não vem à igreja alegre, alguma coisa não está certa. Tem gente que vem à igreja pesaroso, triste. Por quê? Porque o irmão vai estar lá. Que chato, velho. Eu sei que tem um monte de gente chata. Às vezes nós somos chatos. Às vezes nem a gente se aguenta. Você fala, meu Deus do céu, nem eu estou me aguentando hoje. Daí toma um nadador para ver se ajuda, daí faz alguma coisa, né? Toma um banho, dá uma caminhada. Porque às vezes a gente está no dia ruim. Não é assim? E o que a gente tem que fazer? Acolher aos irmãos. Acolher aos débeis, acolher aos fortes, ter a igreja como a nossa maior alegria. Ainda que uma mãe se esqueça, eu não me esqueço da igreja. Qual é o lugar que eu quero estar? Com os irmãos defeituosos. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu sou defeituoso e Cristo me acolhe, e todas as injúrias que são colocadas a Deus por intermédio dos meus comportamentos errados, Cristo diz, eu suporto eles por amor de ti. Eu pergunto, quem nós temos suportado ou acolhido por amor a Jesus Cristo? Pastor Eliseu, se tudo der certo, ele deve estar conosco aqui. Eu sei que eu fui um cara chato com ele. Na família dele, ele dizia, pastor, quando é que você pode conversar? Cara, eu estou correndo. Pastor, né? Vai para lá, vai para cá, visita. Então, mas vai lá, no dia que estiver lanchando, vai. Eu vou. E aí eu ia no lanche da tarde, 4 horas da tarde, e às vezes ela fazia pão e o pão solava. É assim que fala? Solava? Sei lá. Ficava pão, batumava. Eu conheço batumar. É batumar, não? É, né? Não é assim o termo? Eu não sei qual é o termo. Ficava o pão fininho assim. Era para crescer, você abre o negócio, ele murcha assim, fica aquele troço solado assim. E eles, nossa, que pão, vamos jogar fora. Não, guarda aí que o Geraldo está vindo. Eu ia lá e comia aquele negócio, coisa maravilhosa. Nossa, que pão gostoso. Eles iam jogar fora o pão. E aí eu me lembro muito bem que na hora do café da tarde, que era o único horário que ele tinha, toda a família sentava, todo mundo ficava quieto e só eu falava. Pensa num cara chato. A família queria comer. Queria estar lá, a refeição. Lá vem o Geraldo. Lá vem o Geraldo. Por quê? Porque o Geraldo tem um monte de coisa que ele não sabe. E eu preciso de alguém para poder me responder. Mas os caras estão ocupados. Tem que ser aquele horário, porque eu estou desesperado. E eu ia lá e dizia, como é que é isso? É assim, assado. E eu ficava falando, ele foi ouvindo. E eu ia direto na casa dele. E eu estou aqui porque alguém acolheu. Quem é que nós temos suportado por amor a Jesus Cristo? É uma boa pergunta. Paulo diz, a gente deve acolher os nossos irmãos como Deus em Cristo nos acolheu. Nosso desejo é que a nossa igreja seja uma igreja acolhedora. Não é de não falar dos defeitos de cada um, é de saber que cada um vai produzir o fruto no seu tempo. Vai ter, irmãos, vai ter gente chata, gente que fala que não deve, e não dá para eu vender para você uma igreja que não é real. Porque a gente fica assim como, não, vem para a nossa igreja, porque tudo dá certo na nossa igreja. Não, não vai dar certo. Vai ter linguarudo, vai ter gente ciumento, vai ter invejoso, vai ter gente que é faccioso, vai ter um monte de coisa na igreja. É assim a igreja, irmãos. Mas eu tenho certeza que a gente vai caminhar passo a passo para cada um desses frutos da carne, a gente ir expulsando, purificando a nossa vida, e a cada dia mais nós nos parecermos com Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Vamos orar? Pedir que Ele nos abençoe e dê graça sobre a nossa vida. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos acolhe, e pede que esse seja um esforço da igreja
para aprendermos a acolher os nossos irmãos em meio às dificuldades, mazelas, imaturidades, que são próprias, ó Deus, às vezes, de produzir em nós o desejo de afastamento, de viver uma vida solitária. Nós não devemos ser como um passarinho solitário no deserto. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a sermos uma igreja acolhedora, que entende que existem problemas, que entende que existem defeitos e que entende que a maturidade não chegou para muita gente. Mas é o forte acolhendo o fraco e o fraco acolhendo o forte. Todo mundo acolhendo todo mundo por amor a Jesus Cristo. Suportando uns aos outros por amor a Jesus Cristo. As injúrias sendo acontecidas, os erros acontecendo e nós aceitando por amor a Jesus Cristo, para que venhamos a dar tempo para que cada uma das pessoas que erram possam se corrigir. Assim como nós, Pai, hoje estamos aqui, amadurecemos muito, mas certamente nem sempre foi assim. Alguém teve paciência conosco. Como é que pode? Nós somos de touro, você é de touro igual eu. Alguém teve paciência para ouvir alguma asneira como essa. Tenha misericórdia, Deus, para entendermos o lugar em que as pessoas estão e o tempo que elas precisam para produzir frutos, onde a imagem de Cristo vai sendo limpa na vida de todos nós. Muito obrigado pelo momento que nós temos, pelo acolhimento que já existe na nossa igreja, e ajuda-nos a cada vez mais aperfeiçoarmos isso. Sem com isso, fazemos com que o erro campeie no nosso meio. É apenas para dar tempo para que as pessoas abandonem o erro e vivam uma vida cheia do Espírito Santo. Muito obrigado pela tua palavra. É a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe até a noite, se Deus quiser.